Paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero continuar meditando com você no texto de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir dos versículos 25 até o versículo 32 neste dia, trazendo o contexto da luta contra a ansiedade. Eu quero então desafiar você a pensar sobre por que não ficar ansioso, a partir dos ensinamentos do Senhor Jesus. Por que não ficar ansioso? Jesus chega a nos dizer no versículo 25: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? A partir daqui, irmãos, o Senhor Jesus Cristo vai desenvolver um raciocínio sobre a questão da ansiedade. Por que nós não devemos andar ansiosos? Ele vai então nos dizer que, de fato, comer e beber, vestir, eram aspectos muito básicos da vida, daquela vida, como ainda hoje, de certa forma, o é. Mas Jesus então mostra que há uma certa contradição. Jesus vai dizer, não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as vestes. Ele mostra que há uma inversão de valores quando nós nos preocupamos extremamente e muito mais com o alimento e as vestes e não com a própria vida e o corpo. E ele vai dar o exemplo das aves dos céus, no versículo 26. Ele vai mostrar e nos convidar a observarmos as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. E então Jesus diz, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. E Jesus então vai questionar os seus discípulos. Será que vocês não valem mais? Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? E Jesus então vai nos chamar a atenção sobre a realidade de que o nosso valor é muito maior do que o valor das aves. E assim, se o Pai Celeste, se o Pai Celestial cuida das aves, Ele então cuida de nós também. Assim também Jesus vai nos dar um exemplo dos versículos de 28 a 30, mostrando os lírios do campo. E no texto, Jesus então vai dizer que os lírios, eles não trabalham, eles não fiam, mas o Pai Celestial reveste os lírios do campo de tão grande beleza que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como estes lírios do campo, como estas flores do campo. Que coisa bela! É mostrar quando Jesus então desafia os discípulos a compreenderem. Se o Pai Celestial, ele veste os lírios do campo, ele também, o Pai Celestial, há de cuidar dos seus filhos, há de cuidar de cada um de nós. É uma chamada do Senhor Jesus Cristo. Ambos, tanto os lírios como as aves, ambos, eles cumprem o seu papel determinado por Deus na natureza. Eles seguem a sua existência e eles dependem de Deus para que tudo dê certo. Deus os sustenta. Assim também Jesus quer nos dar uma lição e quer então nos fazer pensar sobre isso. Assim como Deus cuida das aves e dos lírios, Ele há de fazer muito mais pelos seus filhos, por cada um de nós que cremos no nome do Senhor Jesus Cristo, o seu Filho. Por isso é que Jesus vai dizer no versículo 31, ele vai então nos chamar a atenção e vai nos desafiar a então pensarmos e refletirmos que nós não devemos estar inquietos. O início do versículo 31, Jesus vai dizer, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. E Jesus então vai nos dizer, no versículo 32, o início do versículo, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Gentios era o termo usado para aquele que não cria no verdadeiro Deus. Ou seja, é o termo que significa na nossa língua portuguesa os pagãos, os que adoravam deuses falsos, adoravam outros deuses, que não o Deus verdadeiro revelado por Jesus, senão o Deus da Bíblia. Assim é que Jesus nos chama a aprendermos que a nossa ansiedade pode revelar a incredulidade
quando nós não cremos na provisão e no cuidado de Deus. E não é que nós vamos cruzar os nossos braços, não. Veja bem, os lírios cumprem o seu papel. As aves nos são exemplo de provisão e de cuidado. Elas trabalham arduamente. Elas constroem os seus ninhos, elas provêm alimento para os seus filhotes, elas voam, elas lutam, elas cuidam para que haja toda uma provisão, ou seja, elas cumprem o seu papel determinado por Deus. Assim também nós, não temos que cruzar os braços, mas nós temos que fazer assim como as aves, devemos confiar. Devemos ter a certeza de que o Deus que cuida das aves e dos lírios, Ele há de cuidar de cada um de nós. Por isso devemos acalmar o nosso coração. O Salmo de número 46, o versículo 10, o salmista vai nos dizer lá, Salmo dos filhos de Coré, o salmista vai nos dizer no Salmo 46, 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. Aquietemos o nosso coração. Saibamos que o Deus que cuida das aves e dos lírios, Ele também cuida e cuidará das nossas vidas. Sempre que estivermos ansiosos, busquemos ao Senhor em oração. Meditemos na sua palavra. Reflitamos. Um determinado soldado, querendo acalmar o seu comandante numa batalha, diz a história que ele procurou o comandante e disse: calma, senhor comandante, calma, Deus está conosco. Deus, a vitória está do lado de Deus. E o comandante olhou para aquele soldado e com muito carinho e atenção o comandante disse: eu tenho certeza e eu sei muito bem que a vitória está do lado de Deus. A grande questão, meu filho, é se nós estamos do lado de Deus, se nós estamos buscando a Deus, se nós estamos do lado certo da batalha. Que eu e você confiemos em Deus, que eu e você estejamos do lado de Deus, caminhando com o Senhor Deus, seja Ele o Deus da nossa salvação, que há de tratar da nossa ansiedade, se estivermos sendo tomados por ela. Não andeis ansiosos. Deus está conosco. Por isso, nós não devemos andar ansiosos, mas depender dele, assim como dependem as aves e os lírios do campo, as aves do céu e os lírios do campo. Deus nos abençoe.